Como os empresários devem agir em um momento de incerteza da economia no nosso país? Essa pergunta está sendo respondida nessa manhã aqui no Teatro do CIE pelo economista Marcelo Portugal, pelo Alberto Serrentino, pelo Eduardo Outramari e pelo Júlio Motim Neto, vice-presidente do Grupo de Média Panvel. Zoom Vencendo a Crise, evento da CDL Porto Alegre, que pretende apresentar, ou está apresentando, alternativas para que os varejistas consigam ultrapassar as dificuldades que estão aí e as que estão por vir. Nós estamos começando, entrevistando, agora, um pouquinho antes de começar o evento, com o presidente Gustavo Schifino, o Guga, presidente da CDL Porto Alegre. Zoom do Varejo Vencendo a Crise aqui no Teatro do CIE. Uma promoção da CDL Porto Alegre, presidente Gustavo Schifino, recebendo os palestrantes, os amigos, os lojistas, todo mundo muito tenso, algumas pessoas angustiadas. Momento complicado, é o ano de 2000 e crise, não é 2015, é 2000 e crise. Ontem, o Valor Econômico divulgava que até a atividade, o ramo da beleza, da estética, caiu 5% em relação a abril do ano passado. Estética, onde mulheres e homens vão, salões de beleza caindo o movimento. Ontem ainda compartilhávamos no Facebook, você, Wilson Neuer e eu, notícia do Estadão, imóveis comerciais com placa aluga-se, aluga-se. Empresários que eu conheço com dificuldade de pagar folha de pagamento, lojistas, recorreram a banco, passaram janeiro, fevereiro, março, abril já foi difícil, e maio não sabe como é que vão pagar a folha. Como é que se vence a crise? Efetivamente, o cenário é um cenário de turbulência, né? A gente está vendo aí dezenas de pontos comerciais disponíveis e isso é um retrato objetivo do problema que a gente está vivendo. Se vence a crise de duas maneiras, olhando, cortando custo, né? Isso não tem jeito, é um ano de corte de custos, analisar tudo aquilo que não é absolutamente importante, isso deve ser cortado, e por outro lado usando essas oportunidades que a crise traz também, ampliando, investindo, criando na crise. Eu gosto da frase do Ayrton Senna, que é na chuva que ele acelera, e isso fez com que ele ganhasse a repercussão e o respeito como um dos melhores pilotos da história da humanidade. Então, eu acho que é isso que o empresário deve olhar, óbvio, com cautela, com planejamento, fazendo ações de curto prazo na sua organização, mas sem descuidar de investir, de se comunicar bem, de investir nas coisas que fazem sentido para o consumidor. Por exemplo? Por exemplo, a gente... nas cidades do interior, tu caminha bastante, tu sabe disso, hoje tu encontra locações com um custo 30% a 40% inferior do que estava há 2 anos atrás e excelentes pontos comerciais. Não é hora talvez de exercer, de saber que essa crise ela tem tempo e tem data de validade. Claro que o governo tomou uma série de decisões equivocadas no passado e isso nos levou a uma situação atual que a gente está vivendo. Mas efetivamente condições de se reverter tem. Cada um no seu mundo, no seu ambiente, pode efetivamente crescer e criar um ambiente para as pessoas que trabalham na organização e para os seus clientes que gere crescimento. E é isso que a gente está estimulando aqui, trazendo especialistas como a Panvel, que abriu 15 lojas esse ano, que está com 350 lojas e dentro de um ambiente que muitos fecharam. Então, ele está exercendo essa oportunidade que a crise traz e a hora que passar esse momento ele vai estar numa posição muito diferenciada do que aqueles que durante a crise diminuíram as suas posições. Então, acho que é aí que é o caminho de sair dela. Me parece que existem segmentos que permanecem aquecidos mesmo com crise, é uma coisa interessantíssima. Ontem nós recebemos uma sugestão de pauta da Valéria Pereira, da imprensa lá da CDL, repercutimos no portal do Consumidor RS, foi bem acessada, onde um dos depoimentos é da Ferragem Toni aqui em Porto Alegre. Eu compro coisas na Ferragem Toni, sempre que se entra lá, ela está cheia de gente. Por que certos segmentos permanecem tão aquecidos? É porque tem público cativo? Vou te dar um exemplo. Ontem também o Valor Econômico falava no crescimento do movimento das farmácias. Cresceu 47% o último ano, quer dizer... São nichos específicos que parece que não tem crise para eles ou realmente esse pessoal sabe trabalhar muito bem?
Não, é claro que a onda não é igual para todos, né? O mar, sim. O mar é igual para todos. Mas cada um tem uma onda para ser surfada. No caso das farmácias, a onda está melhor. Não há, existe o aspecto da crise maior, da crise econômica nacional, mas efetivamente a onda da farmácia ela é interessante porque isso fizeram o tema de casa, ampliaram a linha de produtos, entraram na parte masculina como um grande filão de mercado, toda a parte de perfumaria se desenvolveu muito no Brasil também nos últimos anos, então eles fizeram o tema de casa e estão surfando essa onda melhor do que os outros porque fizeram o tema de casa. E assim tem vários setores que estão conseguindo, é esse o desafio. Mesmo que o país não esteja numa situação especial ou numa situação boa ou numa que esteja vivendo uma crise, tu pode efetivamente no teu setor ou dentro do teu setor, no teu negócio, encontrar elementos que façam diferença. O bolo é menor, mas não necessariamente a tua fatia tem que ser menor. E é isso que a gente quer desenvolver aqui. Agora, no momento que tu fica triste, preocupado, amargurado e olhando a crise como a única coisa, tu para de olhar o teu negócio pelo espelho da frente e começa só a olhar pelo retrovisor. Só corta despesa, corta custo, corta gasto. E a tendência disso é tu definhar. Deixando, inclusive, os funcionários inseguros com medo de perder emprego. Aí o cara não trabalha, não age. E como um funcionário inseguro vai conseguir vender? Porque se a venda ela é totalmente associada à autoestima, se tu está triste, como tu vai te desenvolver? Como tu vai fazer a venda para aquele consumidor? O consumidor ele está na tua loja para comprar. Então, efetivamente, esse olhar não pode ser feito só sobre a crise. Nem se compara com a crise que a gente sofreu na década de 80. Não tem risco de confisco, não tem risco de problema maior. O governo, de uma forma talvez pouco ética, não tomou as decisões a tempo porque queria se preservar na eleição, mas passou a eleição, tomou as decisões de ajuste fiscal, ainda paliativas, mas pelo menos a gente deixa de ficar insolvente. Então a gente vai ali na frente ter um ambiente melhor para se viver, eu não tenho dúvida, e é a hora de enxergar agora isso como oportunidade e não como crise. Os empresários, pequenos e médios empresários, tem que ter muito cuidado, não recorrer a banco, né, Guga? É demais o juro. Quando nesses momentos de crise o capital financeiro escasseia e aumenta o custo. Então, efetivamente, não se deve, dentro da possibilidade, recorrer a isso. Pelo contrário, é a hora que se deve fazer o uso do capital porque o dinheiro está valendo muito e não tomar recursos no sistema, não tem dúvida. O que mais está matando o pequeno, tanto da indústria quanto do varejo, a gente já conversou várias vezes sobre isso, foi o incremento tributário que ele sofreu com a inclusão da DIFA, e aí eles estão insolventes no ponto de vista tributário, e alguém que está sofrendo um oficial de justiça na porta com uma execução tributária, ele realmente fica triste e fica sem vontade de prosseguir empregando, gerando imposto, renda, e aí teria uma oportunidade única do nosso governo regional de dar um incentivo para esse setor que do micro e pequeno, como tu bem coloca, é 53% dos empregos. O ano passado, o Brasil teve um PIBinho, um PIB negativo, um PIB zero, mas efetivamente o micro e pequeno ainda conseguiram ter um desenvolvimento. Verdade. Enquanto a grande empresa andou para trás. Então é esse pequeno que seria a nossa chance de se desenvolver que a gente está matando, através de ações governamentais que não estão adequadas para o desenvolvimento dessa parcela tão importante para a sociedade. E eu percebo que o empresário, entre pagar folha de pessoal e pagar imposto, ele vai pagar folha de pessoal, ele vai se tornar inadimplente. Né? Com certeza, folha, fornecedor, porque ele precisa produzir para dentro da loja, e aí o imposto, se ele não paga, ele acaba sendo executado. Mas é aquele valor que ele vai pagar sempre primeiro o funcionário, vai pagar a despesa de ocupação dele, aluguel, vai pagar o fornecedor, que são as três coisas que se não tiver, não existe, e o imposto ele vai tentar depois financiar, porque o governo acaba dando algumas alternativas de financiamento, porque é absolutamente necessário. 50% dos empresários micro e pequenos e médios empresários em São Paulo estão inadimplentes. Aqui na nossa região sul é bem menos, é 17%, mas é um número preocupante. 17% é a inadimplência das pessoas que estão no Simples, mas não dá para levar esse número como um número definitivo. É maior do que esse. É maior? É maior do que esse e também começa a crescer a informalidade. Porque isso é muito ruim. Informalidade é péssimo. Todos perdem. Todo mundo perde, a sociedade perde. É um erro achar que quando tu aumenta tributo, principalmente desse pequeno, que tu vai aumentar a receita do Estado. É o contrário. Quando tu aumenta o tributo, tu aumenta a recompensa pela inadimplência, pela informalidade. É isso que tu faz. Olha, se tu for informal, tu vai ganhar
mais do que o que é formal. Então, ao contrário, para o micro e pequeno a gente tem que desonerar para ele fazer dentro da formalidade aquilo que todos desejam, que é uma empresa saudável. Tenho notado o pessoal de restaurantes se queixando que o movimento diminuiu também. Está tudo muito complicado nesse momento, não é, Guga? Sem dúvida. A gente tem, como no caso do varejo, alguns restaurantes que estão com casa cheia, que estão com movimento, mas a maioria está reclamando. Eles têm ainda o aspecto da lei seca, que também está muito importante. Atrapalhou demais. Atrapalhou demais. E realmente, comer fora não é uma coisa que as pessoas tendem a cortar no momento de mais dificuldade econômica. Mas se forem, novamente, né, aqueles que estão fazendo tema de casa, que estão sendo criativos, dando alternativas. Eu recebi um convite de um restaurante para ir, onde ele não estava cobrando a rolha, tu podia levar o vinho de casa. Poxa, daqui a pouco, se tu quer tomar um vinho, né, vai... Criatividade que você falou agora. É, criatividade. Então, eu acho que também em todas as áreas é possível a gente surfar nessa crise. E segurar um pouco essa fúria arrecadatória do Estado. Ontem a OAB de Salvador conseguiu uma liminar na Justiça proibindo o Detran de recolher o automóvel de quem está com o IPVA atrasado. Achei excepcional a medida, espero que alguma entidade nossa aqui, estou até pensando nós pelo Fórum de Defesa do Consumidor, entrarmos na Justiça também, porque é demais, estão penalizando demais o cidadão. É imposto demais, é tarifaço de luz, não é? De gasolina. Tem gente que não sabe como é que vai pagar a conta de energia elétrica, Guga. Eu acho que a gente está no momento que a gente não é um cidadão, a gente é um cidadinho, né? A gente nunca teve com tanto dever para cumprir e com tão pouco direito. A gente vive um estado de dever e não um estado de direito, que seria o adequado. Tudo isso que a gente onera, tu vê que a gente tem até o dia 1º de junho trabalhando só para alimentar o gafanhoto do governo. Inacreditável, é demais. E a partir do dia 1º de junho, aí tu começa a trabalhar pelos teus funcionários, pela tua empresa, pelos teus produtos. Pela tua família. Pela tua família, e é inadmissível isso. E quando a gente analisa todos os índices de países que têm essa carga tributária, isso todos já falaram sobre isso, muitos já conversaram sobre isso, que é escandaloso o que a gente não tem de retorno. Então, efetivamente, o Estado ele tem que diminuir de tamanho. Ele é incompetente por natureza, por vocação. Então ele tem que se restringir às atividades que são inerentemente regulatórias e que ele tem que estar, de segurança, de saúde e de educação. Coisa que ele não faz. Coisa que ele não faz. Segurança, olha o caos que está. Agora ele não tem que se meter em pedágio, em zoológico, em qualquer iniciativa, que a iniciativa pública vai ser muito mais competente, vai gerar muito mais emprego e muito mais tributo para o próprio governo. Então o conceito socialista de um Estado máximo, ele tem se demonstrado nos países onde ele é colocado como um país onde a população tem vivido pior. E aqueles conceitos onde se dá liberdade, que a gente viu uma Coreia do Sul, um trabalho absolutamente fantástico, uma Costa Rica, um trabalho absolutamente, uma Colômbia, um trabalho absolutamente fantástico, são países onde deram liberdade para a iniciativa privada e efetivamente agir. Pararam de atrapalhar. Basta parar de atrapalhar que a gente explode. Deixa o empreendedor trabalhar. O Brasil ele tem uma vocação empreendedora incrível. O que o Estado tem que fazer é deixar de entender que é o Estado magnânimo, gigante, e que é ele que é o senhor de todas as razões e de todas as situações, que isso vai desenvolver. Pelo contrário, isso é o caminho da servidão. O caminho da liberdade está associado ao empreendedorismo. A iniciativa privada é produzir nesse país. E a segurança pública no nosso Estado? O pior, além de estar ruim, eu entendo que o governo erra quando ele vai a público com isso. Então ele diz assim, eu não só não estou conseguindo fazer, como eu vou diminuir esse investimento, ou eu vou ter dificuldade para concluir esse investimento. O que na outra ponta o delinquente pensa? É minha oportunidade. Então, a quantidade está trabalhando demais. Demais. Justamente nesse claro. Então, se o Estado concentrasse nas atividades que ele realmente deveria se concentrar e deixasse a iniciativa privada trabalhar, em pouco tempo a gente teria um outro estado de coisas. É isso aí. Isso é uma das nossas lideranças aqui no estado do Rio Grande do Sul. Você que nos assiste no Rio Grande do Sul, fora pela internet, fora do país, é uma das maiores lideranças nossas do Rio Grande do Sul. Gustavo Schifino, presidente da CDL Porto Alegre, que promove o Zoom do Varejo. Tem trazido palestrantes interessantíssimos, mostrando cases de sucesso. Não adianta falar em teoria. Teoria é muito bom, tem pessoas que tem teorias maravilhosas, citam autores, etc, etc. Mas é na prática, como as coisas estão acontecendo, que se tem que mostrar para as pessoas. Porque tem pessoas que estão conseguindo. Outras, talvez, por receio, por insegurança, não é?
por temor? Cada um sabe de si, né, Gustavo? É uma coisa delicada isso, né? As boas práticas têm que ser compartilhadas e o Zoom tem feito isso, tem feito um zoom nessas boas práticas. E além disso, essa interferência política, a gente não pode mais ter aquela frase, tem que exorcizar de uma vez por todas aquelas pessoas que dizem eu não gosto de política. Quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. Então, efetivamente, tu tem que estar interferindo no ambiente político aquele que tu circula. E fazendo essa decisão da última eleição foi tão apertada que se viu que o envolvimento de cada um é importante. E aí cada um ter o país que pretende para as pessoas que ama. Muito bem, vamos liberar o Guga para ele lá dentro. Ele está com palestrantes, está com convidados. Você fica agora com algumas imagens aqui. A gente já volta aqui direto do Teatro do CIE. Obrigado, Guga. Obrigado. Parabéns, parabéns. Obrigado. Eu que te agradeço. Olha, parabéns, Sempre excelente brilhante. evento, excelente. Grande Gustavo Esquifino nos passa sempre uma visão séria, positiva do futuro que vem por aí. É uma questão de muito trabalho e criatividade mesmo. Júlio Motim Neto, vice-presidente do Grupo de Médio Panvel, foi o nosso segundo entrevistado tomando um cafezinho. Panvel que cresce, segmento de farmácias cresce no nosso país. Esse ano pretende abrir 33 novas filiais. Pode rodar a entrevista com Júlio Motim Neto. Um dos principais palestrantes do Zoom do Varejo desse mês é o vice-presidente do Grupo de Médio Panvel, Júlio Motim. O tema do Zoom é Vencendo a Crise. O ano de 2015 é o ano de 2000 e crise. Os resultados divulgados do IBGE sobre emprego e desemprego são preocupantes, diminui a atividade da indústria, pacotes, tarifaço de energia. Qual é a saída para vencer a crise, Júlio? Bom, em primeiro lugar, eu acho que a gente não vence a crise. A gente convive com a crise, né? No nosso caso, o nosso segredo, na verdade, é uma constância na nossa execução, né? O Brasil vive de ciclos, a gente está vivendo um novo ciclo econômico agora, e é uma crise, realmente está instalada por políticas econômicas equivocadas, enfim. Mas nós também, quando estava a época a gente teve aquela época de boom do consumo, nós não mudamos nosso ritmo de crescimento também, né? Nós não, até porque o Brasil é sempre um país de muita incerteza, né? Então acho que o grande segredo para o empreendedor ou para o empresário para conduzir a sua empresa no Brasil é um certo conservadorismo, né? Em momentos de boom, mas não tirar o pé também em momentos de crise, porque muitas vezes se a gente está preparado e a gente não é pego de surpresa no momento de crise, é um momento de oportunidade. É um momento onde as empresas que estão preparadas, as empresas que têm um bom atendimento, as empresas que têm um bom serviço, elas podem, sem dúvida nenhuma, crescer através de uma marca mais forte. Vocês estão crescendo, estão abrindo novas filiais. No nosso programa de hoje, no segundo bloco, o telespectador vai conferir, nós fomos conhecer a nova loja da Nilo Peçanha. Inclusive, temos mais uma palavrinha do vice-presidente do Júlio Motim lá na loja nova da Panvel. Que, aliás, ontem eu fui lá fazer compras, né? Já comprar. A gente que usa medicamentos de uso contínuo, né? Tem que todo mês visitar a farmácia. Vocês estão abrindo filiais, abrindo no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, e um projeto ousado para chegar ao mercado de São Paulo. Isso é uma forma também de se contrapor a essa crise? Não, é exatamente o que eu estava te dizendo anteriormente. É o nosso jeito de crescer, né? Esse ano a gente vai inaugurar 33 lojas. É a nossa capacidade de crescimento. Nós não estamos fazendo nada além da nossa capacidade de crescimento. É a capacidade que a gente tem para manter a qualidade, é a capacidade que a gente tem para continuar atendendo bem o consumidor. E, sem dúvida nenhuma, a colocação em São Paulo, ela é uma loja, né? Qual é a nossa ideia em São Paulo? Entrar no mercado, conhecer o consumidor, testar o que ele gosta, como é que a gente pode atender melhor ele. E ao longo do tempo, e aí eu entendo que daqui a uns 2, 3 anos, aí sim, São Paulo
vir a ser um estado onde a Panvel vai estar expandindo, né? Nesse momento é só uma experiência. Lá em São Paulo moram muitos gaúchos. Eu morei em São Paulo muitos anos. E fornecedores, grandes empresas nossas aqui do Sul, quando vão para São Paulo, encontram um público praticamente cativo. Vou citar um exemplo. A loja do Zafari, no Bourbon, São Paulo, no bairro de Perdizes, é uma preferência dos gaúchos. Gente que sai da grande São Paulo vai, ali quase em frente ao Aliança Parque do Palmeiras, vai ao Bourbon São Paulo para comprar no Zafra. Então, naturalmente, você vai ter nessa loja em São Paulo uma preferência dos gaúchos que moram lá. Não, aliás, eu vou ter a presença do Zafari também, né? A loja vai ser inaugurada num shopping, que é o Morumbi Town. É um shopping no bairro Morumbi, administrado pela Gazit, uma empresa israelense de shopping centers, e nós vamos ter uma loja da Panvel de 300 metros quadrados, uma loja grande, né? E ao adjacente à Panvel vai ter uma loja do Zafari, né? Então, vão ser, vamos dizer assim, 2 gaúchos apresentando a sua proposta de qualidade no mercado paulistano. É uma proposta interessante, acho que sem dúvida nenhuma vai ter muita gente que vai matar a saudade. Eu não tenho dúvida, vai ter a preferência do gaúcho e do paulistano que gosta de bom atendimento. Funcionários, você fala em crescer, mas 33 filiais. Você vai conseguir funcionários, pessoal, para treinar, para selecionar, para atender nessas lojas? Nós somos uma empresa geradora de empregos, né? Porque por mais eficiente que a gente consiga ser, no momento que a gente inaugura lojas, a inauguração de lojas ela passa por contratação de gente. Então, nós geramos muitos empregos. O momento atual está um momento mais propício para a contratação do que vinha momentos anteriores. Então, a oferta de mão de obra nos ajuda nesse processo. E de novo, pessoal, ela é um fator crítico de sucesso no varejo, né? Por isso, muitas vezes, não é apenas através do caixa, não é a ter dinheiro para crescer, o dinheiro muitas vezes não é o problema. Muitas vezes é a gente realmente ter tempo, ter a disponibilidade, a condição de treinar essas pessoas, aculturar elas para que de fato elas representem bem a empresa na ponta. É verdade. Tem que ter gente comprometida, né? Totalmente comprometida. E o nosso Grêmio? Esse está em crise. Essa crise eu não te diria, eu não sei. Você tem medo da segunda divisão? Não, acho que a segunda divisão não, mas eu acho que o Grêmio precisa resolver em casa. Acho que a briga entre os 2 ex-presidentes foi uma briga ruim para o clube, né? O clube precisa passar por essa questão e, de novo, colocar o clube. Isso é uma coisa que acontece em qualquer entidade. Nós temos, por exemplo, eu na empresa tenho sócios, né? Muitas vezes a gente tem algumas discussões, algumas divergências, mas o segredo do sucesso, seja de um clube de futebol, seja de uma empresa, é colocar a entidade em primeiro lugar, né? Então, o que está faltando para o Grêmio é isso, é colocar de volta o clube em primeiro lugar e diminuir essa briga de vaidades que acontece dentro dele. Uma alegria te rever. Valeu, um abração. Tchau, tchau. Aqui, do Teatro do CIE. Olha que interessante, como vencer a crise, Zoom CDL. As pessoas que assinaram as plaquinhas, os participantes, atitude, ação, resultado, criatividade, trabalhando. Tem que trabalhar muito, eu concordo. Preço na ponta do lápis, bom humor e alto astral. Eu não tenho dúvida que está correto. Terceirizar o crédito, não assumir risco, né? Tem financeira para isso. Oportunidades novas, né? Diagnosticar sob a ótica do nosso negócio, dimensionar a situação, fazer acontecer, agir, não esperar. Acho que é por aí. Você vai ver agora 3 entrevistas interessantíssimas na sequência. Com Alberto Serrentino, que é da Varese Retail Strategy, de São Paulo, com o economista Marcelo Portugal. Incrível! Ele palestrou em setembro do ano passado na Unimed RS. Tudo que ele previu para esse ano está acontecendo. É impressionante. E, por fim, o Eduardo Ultramari, que é do Shopping Total. Você acompanha essas 3 entrevistas agora. O Alberto Serrentino é o CEO da Varese Retail Strategy e é um dos palestrantes do evento Zoom do Varejo, promovido pela CDL Porto Alegre.
qual é a dica para o empresário que nos assiste, para o cidadão que nos assiste, que está preocupado em casa, com as continhas para pagar? Como é que se vence essa crise? O ano de 2015 é o ano de 2000 e crise. Muita gente revoltada, muita gente preocupada, muita gente dizendo que é o consumidor que está pagando o roubo do petrolão, com o tarifaço na gasolina e na energia elétrica. Muito empresário angustiado. E aí, Alberto, me conta alguma coisa. Acho que a primeira coisa é não olhar 2015 só com a perspectiva de momento e curto prazo, né? Mas tentar entender o que está acontecendo de forma cíclica no Brasil. Nós tivemos aí uma década mágica que durou de 2013 a 2012, no qual deu tudo certo, né? Deu tudo certo. Deu tudo certo, principalmente para o consumo, para o varejo, né? Houve uma mudança sociodemográfica no país, houve uma explosão no consumo, houve um crescimento do varejo e foi bom para todo mundo. A partir de 2013, nós estamos passando por uma desaceleração e ajustes graduais, e esse ano, por uma conjunção de fatores, ficou um ano mais turbulento, onde voltamos a ter instabilidade. O Brasil tinha se desacostumado a viver com a instabilidade que sempre foi a tônica do nosso país. Então a primeira coisa é que nós estamos nesse momento com uma grande crise de confiança. O país está de mau humor. Os empresários estão preocupados e os consumidores estão assustados. Isso deprime expectativas e compromete consumo. Então, do ponto de vista do varejo, se olharmos o varejo como um todo, tecnicamente não estamos em crise. Nós tivemos uma gradual desaceleração, que esse ano está mais crônica, mas ainda não é um crescimento negativo. Qual é a diferença principal? É que até 2012 o cenário era muito favorável para todos e agora não será mais. Então agora é aquele momento que separa mercados, setores e empresas. Porque dentro do país existem muitas oportunidades, tem setores indo bem, tem mercados indo bem. Quais são os principais setores que estão indo bem? Então, por exemplo, se olharmos varejo como um todo, farmácias estão indo muito bem. Supermercados? Os supermercados ainda vão bem, desempenho positivo, o segmento de moda e de eletroeletrônicos estão com desempenho negativo, mas mesmo dentro desses setores que não estão indo tão bem, tem regiões do país indo bem, tem regiões do Rio Grande do Sul indo bem e tem empresas indo muito bem. Então nós podemos pegar, por exemplo, no segmento de moda que como um todo está negativo, mas a Renner tem um desempenho excepcional, está crescendo. Verdade, a Renner está tendo um desempenho excepcional, é verdade. A Pompeia está crescendo. Verdade. A Gangue está crescendo. Verdade. Não é que todas as empresas estão sofrendo. Então, as pessoas precisam ter cautela, precisam ter frieza, precisam, obviamente, ser mais cautelosas e conservadoras, principalmente na gestão financeira. Isso vale para as pessoas e para as famílias, isso vale para as empresas. Proteção de caixa, liquidez, né, ter solvibilidade, porque isso é importante para passar o momento mais desafiador e difícil, que isso vai passar. E nós já vivemos situações no país muito mais complexas e difíceis do que nós estamos vivendo esse ano. Os processos de ajuste estão sendo feitos, é preciso restaurar a confiança, é preciso destravar a economia para que o consumo e o emprego voltem a crescer gradualmente. Não voltaremos aos patamares de 2010, 2011. Nem o ano que vem? Não, não. A retomada será lenta e gradual, mas eu acredito que o 2016 vai ser melhor que o 2015. Isso é importante. E as empresas precisam ter visão de longo prazo. Esse não é o momento de se apavorar. Esse é o momento de ter cautela, olhar para dentro, arrumar a casa, trabalhar produtividade, eficiência, boa gestão financeira, conservadorismo e proteção de caixa, mas é um momento de oportunidades. E esses são os momentos que... Quais oportunidades? Oportunidades de mercados que crescem, nichos que crescem, segmentos que crescem, demandas que não estão completamente travadas e retraídas no Brasil. Dá um exemplo, dá um exemplo. Não, por exemplo, o setor de farmácia, as regiões do agronegócio, as regiões que têm indústria exportadora, não está todo mundo sofrendo nesse momento. A desvalorização cambial reativou segmentos industriais e vários setores exportadores. As regiões do agronegócio, tem regiões no centro-oeste e no norte do país crescendo próximos de 2 dígitos em consumo. Então, não está ruim para todo mundo e não estará bom para todo mundo. As boas empresas, sólidas e com boa gestão, vão crescer, vão ganhar espaço e vão sair dessa melhor do que entraram. Meus cumprimentos, sucesso. Obrigado. O professor Marcelo Portugal, economista, nosso amigo, me deu uma entrevista o ano passado, antes do final do ano, lá na Unimed Federação, num café com política da Unimed Federação, onde ele fez previsões para o ano de 2015, ou 2000 e crise, como se está chamando. Marcelo, você acertou todas, Marcelo? Olha... Todas. Eu acho que a gente acertou a direção, né, de que o câmbio ia para cima, a inflação ia aumentar, ia ter um choque de preços públicos. Basicamente, naquele momento que você está mencionando, eu me lembro, isso era, se não me falha a memória, setembro. Setembro do ano passado. Do ano passado.
E aí nós estávamos no meio do processo eleitoral, né? E o que eu apresentei lá no Café com Política da Unimed foi essa ideia de que na época tinha a Marina e a Dilma, e eu dizia assim, olha, na minha opinião, ganhe quem ganhar, a política econômica não vai ser muito diferente. A Dilma tem um discurso, mas ela na hora que ganhar, se ela ganhar a eleição, ela vai jogar o discurso no lixo e vai aderir à política econômica que está sendo defendida pela Marina e pelo Aécio. No final acabou que a Marina não foi o Aécio, e ela fez isso, a presidente Dilma ganhou e comprou, vamos dizer assim, a agenda econômica do candidato derrotado e acabou implementando esse ajuste que a gente está vendo aí. Mas se você lembra lá desse nosso evento, eu comentava na época que isso de certa forma era positivo, porque se você olhar os resultados econômicos do primeiro mandato da presidente Dilma, os resultados são muito ruins. Se você comparar o primeiro mandato da presidente Dilma com o governo anterior, que é o segundo mandato do Lula, a gente tem mais inflação no governo da Dilma, a gente tem menos crescimento e a gente tem um déficit público maior. Então a gente mudou a política econômica no primeiro mandato da Dilma para pior, e o que a gente fez agora foi restabelecer o tipo de gerenciamento da política econômica que era feito no período do Fernando Henrique e do Lula, que é o que, na minha opinião, é o correto a se fazer. O que acontece é que nós estamos pagando o preço desse arrobo juvenil aí, nós estamos pagando o preço desses erros cometidos no passado. De certa forma, o que está acontecendo agora, a alta inflação que a gente tem hoje, não é um resultado do que está acontecendo hoje, é resultado de ter represado os preços públicos de gasolina e energia elétrica nos anos anteriores, né? Então nós estamos botando a coisa em dia, estamos botando a casa em dia. E continuo otimista, pessimista no curto prazo, como você diz, né? 2015 vai ser um ano complicado, mas estou otimista no longo prazo, né? Eu estava comentando aqui... Isso é bom, hein? Ele está otimista no longo prazo. Como ele é uma pessoa que tem uma visão antecipada de cenários, eu creio nisso, porque conheço o trabalho dele, conheço as suas opiniões. Isso para mim eu estou ficando mais otimista também. Não, eu estou otimista no longo prazo. O tema aqui desse evento de hoje, né, do Zoom aqui do CDL, que é vencer a crise, eu gastei o início ali da minha apresentação dizendo o seguinte, que a gente se acostumou a um período de bonança, porque há muito tempo a gente não tinha crise. O último momento difícil que a economia brasileira passou foi lá quando o Lula ganhou a eleição, foi 2002, 2003. De 2003 para cá, de 2004 para cá, nós temos praticamente 10 anos sem nenhuma crise severa. Verdade. Nós temos 10 anos e que a inflação é um pouco mais alta, um pouco mais baixa, mas né, não chegou aos 8 que está agora. O PIB às vezes cresce um pouco mais, um pouco menos, mas sempre crescia, o desemprego caía, a classe média aumentando, né, a desigualdade diminuiu, houve uma inclusão grande de pessoas no mercado de trabalho. Então nós tivemos 10 anos muito positivos. E a gente estava desacostumado com essa ideia de crise. E aí no primeiro tropeço parece que é o fim do mundo, né? Então eu estava lembrando o pessoal aqui do Zoom do CDL, que quem tem cabelo branco, ou quem lembra um pouquinho mais do que aconteceu, tem um pouco mais de idade, vai lembrar que a gente já passou por momentos muito piores que esse. Ou quando o Collor caiu, né, nós tínhamos uma situação complicada. Quando houve lá o sequestro do dinheiro na poupança no início do governo Collor, no governo Sarney, quando a gente decretou moratória nos anos 80. Então, assim, o país já passou por momentos de crise muito piores que esse, e sobrevivemos, né? Então isso vai acontecer de novo, nós vamos ter um ano ruim. O que tem de bom agora? É que esse ano é para pagar a conta do passado, não é isso? E agora daqui para frente, se a gente não cometer os mesmos erros do passado, vamos torcer que no ano seguinte a presidente Dilma não mude de novo de opinião, né? Mas se ela se mantiver nesse rumo, eu acho que a gente vai ter um horizonte para 2016, 2017 de retomada de crescimento e com uma inflação relativamente mais baixa. Marcelo, para a gente concluir, acordo diplomático com a China, uma expectativa da China investir 53 bilhões de dólares no Brasil. Como é que você enxerga isso? Mais uma razão para estar otimista no longo prazo, não é isso? Quer dizer, a nossa principal deficiência hoje no país não são os trabalhadores, não são os empresários. Aí existe muita gente competente trabalhando. A nossa principal deficiência é a infraestrutura, né? E esse acordo pode ajudar, não
esse ano nem no ano que vem, mas no médio e longo prazo pode ajudar a melhorar esse principal gargalo que tem a economia brasileira, que é a infraestrutura. Uma alegria revê-lo. Nos mantenha informado de suas palestras para a gente poder divulgar no portal do Consumidor RS. Nós que gostamos muito do teu trabalho. Você para nós é uma pessoa muito cara e uma pessoa sensata, não é? Que emite opiniões com muita sabedoria. Uma alegria te ver, Marcelo. O prazer é todo meu. Um grande abraço para você e para todos os nossos telespectadores. O Eduardo Outramari, superintendente do Shopping Total, foi o palestrante agora antes do café. Passou uma visão otimista de que é preciso muito trabalho, arregaçar as mangas, ser criativo, ser dedicado às coisas que faz para vencer a crise. É isso mesmo? Sem sombra de dúvida, a grande ferramenta é a construção de um cenário favorável, dentro de uma agenda positiva, dentro de um cenário que se estabeleça no engajamento das pessoas, no compartilhamento das múltiplas atividades que se estabelece, numa relação de objetividade, numa relação de fazer acontecer. Eu sempre tenho pautado todas as minhas atividades no exercício de fazer acontecer. É um aprendizado permanente, é um aprendizado, eu diria, constante, mas nesse processo que se estabelece a partir dessa diversidade mercadológica, dessa pretensa crise, que não é daquelas grandes e nefastas crises, é uma situação momentânea de matriz política, decorrente da incompetência política, decorrente da má gestão política, que nós temos que ter a sabedoria, temos que ter a competência de achar soluções e mecanismos para minimizar os impactos do nosso negócio. Muito bem, uma alegria revê-lo. Sucesso. Obrigado, querido. Um abraço. Satisfação.